Boa noite, vamos seguir conosco. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3. Aliás, eu já convido de início você a ler conosco o capítulo 3. É o monólogo de Jó. Nós vamos ler de 2 em 2 versículos o capítulo 3 do livro de Jó. Tá? Depois nós vamos cantar um lindo hino que fala sobre a coragem, a capacidade de enfrentar sofrimento, enfrentar provações, e a temática do livro de Jó. Né? A gente, abordando Jó, aborda o problema da fé, né? O problema do sofrimento e o problema do mal, né? Porque se não houvesse pecado, não haveria sofrimento. Né? A gente aprendeu semana passada que o sofrimento está ligado à condição humana. Né? Então nós vamos continuar desenvolvendo esse raciocínio e você vai acompanhar conosco o estudo do livro de Jó. Vamos ler capítulo 3, abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Jó, e nós aqui vamos ler de 2 em 2 versículos, viu? Preste bastante atenção, porque um dos objetivos nossos hoje, a gente não vai poder fazer isso sempre com todos os capítulos de Jó, mas este capítulo de Jó a gente vai se deter nele, não é? Ele é o começo, o ponto de partida dos discursos do livro, não é? A gente, por incrível que pareça, nós não exploramos com detalhes dois. A gente passou por cima dele com respeito às provações. Nós mencionamos há detalhes ali no sentido das investidas de Satanás, da hierarquia, né? A gente falou aqui que Jó perdeu tudo, mas sem dúvida o que mais provocou nele tristeza foi a perda dos filhos. Não é? Jó era alguém que não colocava os bens acima de tudo. Então o prejuízo que ele teve material, sem dúvida, por causa do caráter dele, não foi o mais importante, não foi a perda mais importante. E a saúde também, claro, o sofrimento, a dor no corpo, tudo isso a gente vai ver com detalhes, mas sem dúvida pesou muito a perda, o esfacelamento da família, não é? Vamos ler o capítulo 3, de 2 em 2 versículos. Jó capítulo 3. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem exercitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri eu na madre, porque eu não expirei ao sair dela, porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse. Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus. Ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas.
ou como aborto oculto, e não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre e o seu senhor, porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exaltariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez de meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como águas. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque estamos reunidos em toda a tua palavra. Dá-nos sabedoria para que a gente possa entender um livro tão tocante e tão contextualizado na realidade à nossa volta. O mundo está cercado de situações em que há sofrimento. Nós estamos falando agora de uma pandemia. A palavra pan significa tudo, todos, que atinge o mundo inteiro. Então há esse tipo específico, mas outros sofrimentos caminham juntos com este, outras situações que não se resolveram. Enfim, Senhor, a gente, como igreja, precisa ter uma postura definida, uma resposta, uma profecia precisa para essa questão. E nós te pedimos que tu nos dê sabedoria, tu nos conduzas no estudo deste livro, que possa, o estudo do livro de Jó, possa nos habilitar para ter essa presença, essa maturidade e essa capacidade, Senhor, de entender e de compartilhar alívio para o sofrimento, sabendo que a fé é o primeiro rumo que a gente pode oferecer, que a gente pode obter para vencer essas circunstâncias. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Qual o hino que a gente vai cantar? Hino 40. Deus proverá. E o salmo, gente? Está aí, do outro lado. Está atrás do... Aqui, atrás do computador. Obrigado. Qual é o número? 40. O hino 40, você vai achar muito bonito este hino. Acho que é a segunda vez que a gente canta aqui. E você vai apreciar muito, não é? Cante conosco. Nossa igreja está aprendendo. Aprenda conosco. Deus proverá. Com toda
foi a resposta de Deus a Isaac, não é? Quando Isaac, menino ainda, perguntou como vai ser esse sacrifício, não é? Se o Senhor traz o cutelo e traz a lenha, onde está o cordeiro? E Deus provê livramento por meio de Jesus, não é? Vamos lá? Você que está conosco no Face, tá? Lá no YouTube a gente tem os nossos slides, não é? Você desejando assistir pelo YouTube, IEC Manuel Julião, né? Mas na internet o A não tem o tio, não é? Então você encontra o nosso canal lá. Estudo no livro de Jó, viu lá? Nós colocamos a estampa da semana passada, mas nós vamos pular dois dos nossos. Aliás, ao invés de pular, nós vamos dar uma passada rápida por eles para você recordar o que a gente viu semana passada, né? Semana passada a gente falou até uma analogia com aquele filme, né, do brasileiro. Nós colocamos Deus e o diabo na terra de Jó, não é? Então nós falamos da parte narrativa que dá início aos diálogos de Jó, não é? Hoje nós vamos ver o monólogo. Essa parte narrativa é a parte narrativa do livro que tem no começo e no final, e no miolo do livro nós temos os diálogos de Jó com seus 4 amigos, né? E depois com Deus. A gente hoje vai ver o monólogo de Jó que desencadeia todos esses diálogos, como que uma provocação e a reação dos amigos de Jó, até que a gente vai percorrendo, né, essas 3 etapas. Você viu na estrutura do livro, tem lá no primeiro sermão. Você depois pode recorrer a isso, né? Descrição da pessoa de Jó, e na continuação, a partir do versículo do versículo 6 do capítulo 1, a primeira altercação, a discussão, a provocação de Deus com Satanás. Nós vimos na semana passada que a função de Satanás, na personalidade dele, não é ir lá provocar Deus, mas é duvidar da fé dos homens, né? E tentar provar, né, para Deus, tentar desqualificar aqueles que creem, porque os que não creem já estão debaixo do seu controle, né? Então, Jó perde os seus filhos e os seus bens materiais, versículos 1 a 3 do capítulo 1, que é a verdadeira riqueza de Jó, né? Depois há desculpem, o Isaac já está no segundo. Jó, seus bens, sua rotina de vida. Desculpem. Então, o Jó perde os seus bens materiais, mas o mais importante para ele é a perda dos filhos, que são a sua verdadeira riqueza, não é? Depois a gente destacou como era a estrutura familiar de Jó. Jó não poderia ser um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ele individualmente, ele sozinho. O contexto da vida de Jó com seus filhos, não é? Era um contexto em que ele acompanhava os seus filhos na fé, instruía os seus filhos, aconselhava, tinha diálogo com eles, conduzia-os a adorar a Deus, a orar, inquiria de um e de outro e dos próprios empregados se os filhos tinham se excedido, eram jovens, né? As meninas e os meninos, 3 meninas e 4 meninos, se eram, né? Eram jovens, se eles tinham se excedido naquela cultura. Havia danças, havia vinho, né? Havia jogos, diversões. Então Jó era cuidadoso, não era uma formalidade isso, né? Era um cuidado diligente, uma coisa que dá trabalho, né? Fazer isso com os filhos hoje, né? Então nós colocamos aqui que Jó santificava os filhos, não era uma formalidade, um holocausto formal, mas era a oração de madrugada, porque eles se antecipavam. O texto diz isso: diálogo, instrução, exemplo, contato com Deus, não é? E o arremate da virtude de Jó, nós dissemos, era a sua perseverança nisso, né? Depois falamos sobre a Assembleia Celeste, falamos sobre as características do inimigo, que são permanentes e que aparecem nesse texto, né? E nós discorremos em detalhes sobre como Satanás se comporta e qual é o antídoto para vencê-lo, né? E depois nós falamos sobre a questão da fé, não é? Com detalhes, né? Aliás, você pode ir lá no sermão
e você acompanhar de novo a nossa argumentação. Apenas estamos lembrando. E hoje nós queremos arrematar, não é? Com esses 2 slides finais, detalhando como Satanás fez o seu ataque a Jó. Como Deus permitiu que Satanás fizesse os seus ataques a Jó. A gente também pode entender que as tragédias que aconteceram na vida de Jó, elas tinham estreita relação com o contexto da vida dele. O fato de salteadores atacarem, e 3 vezes atacarem, e houve um bando de caldeus que se dividiu em bandos de 3, e 3 eram os rebanhos dos camelos, então tudo estava bem sincronizado. Então Deus permitiu que essas coisas acontecessem, as tragédias que acontecem, o sofrimento que acontece, ele tem relação com a condição humana, mas são permitidos por Deus. Por isso que Jó vai entrar em conflito consigo, em conflito com Deus, se perguntando por que razões, não é? E não é, nós já vimos isso, não é só porque existe uma aposta, não é? Como se o mundo fosse um grande videogame, em que Satanás e Deus ficassem brincando de disputar para ver quem é que aguenta e quem é que não aguenta. Não é isso. Não é esse o caminho e as razões pelas quais Deus permite que muitas vezes sofrimento aconteça na nossa vida. Isso está dentro da soberania de Deus e está relacionado à nossa condição humana. Mas Deus nos dá recursos, e o principal recurso para vencer é a fé. Então nós vimos o primeiro ataque, o segundo ataque, a hierarquia das perdas que Jó sofreu. Isso está lá em Satanás e seus ataques a Jó. Não houve uma aposta, nós já falamos. O sofrimento está associado à condição humana, pós-queda, nós já falamos. A fé está associada à opção da relação com Deus. Jó era um homem que tinha relação com Deus e por isso, por fé, enfrentou e venceu. Já falamos aqui, o sofrimento está associado à condição humana. A nossa condição humana é uma condição sujeita agora ao pecado e o cúmulo do sofrimento é a morte. Por mais que a gente... Inclusive há situações na vida. Eu uma vez conversei com um pastor que falou da condição de sofrimento que a sua esposa experimentou. A esposa estava doente com câncer e ela fez mastectomia, extraiu um dos seios e continuou sentindo reflexos, sentindo dor, e o médico que a atendeu encaminhou ao psicólogo, dizendo: olha, o problema dela a gente já resolveu. Esse é um problema, a mulher que passa por esse problema, ela tem reações desse tipo, eu vou encaminhá-la ao psicólogo. E aí o marido chegou em casa com a esposa, eles foram ao médico, a esposa virou para o marido e falou: não vou ao psicólogo, eu não preciso de psicólogo, o meu caso não é de psicólogo, o que eu estou sentindo não tem reação nenhuma com o meu emocional, Deus já me preparou, eu tive essa perda, estou fazendo tratamento, você me leve a outro médico. E ele levou a esposa dele a outro médico. Eu estou contando um fato da vida real. O Jó também é da vida real, mas mais perto de nós, esse pastor que me contou, pastor congregacional, pastor da minha denominação. E ele levou a sua filha, a sua esposa, a esse médico. E o médico descobriu que o câncer no seio era metástase. O problema que ela sentia nas pernas, em função de caminhar, dificuldade de andar, é porque a raiz do câncer era na coluna. Então aí é que eles começaram a tratar. E ele contou isso para mim, numa reunião que a gente fez de lições. Nós ficamos num grupo de oração, eu e ele. A sua esposa sofreu 8 meses. E quando foi pelo 2º ou 3º mês, ele pediu a Deus que levasse a sua esposa. O sofrimento foi tão grande que o pastor pediu a Deus que levasse a esposa para o sofrimento parar. Mas Deus não levou. E quando ele deu 4, deu 5 meses, ele então pedia a Deus que ela não sentisse dor. E realmente ela sentiu menos dor. E o que ela fazia enquanto ela estava internada? Quando ela tinha menos dor, passeava por todos os quartos onde tinha pacientes terminais. Eu fiquei com a minha mãe internada no hospital.
em 2016, entre março e junho, e vi muita gente falecer. Tive contato com muitos pacientes terminais, como a minha mãe era. Então, essa esposa desse pastor, que eu conheci, que se hospedava na minha casa no Rio de Janeiro, quando eu vinha para os congressos da União Feminina, eu a conhecia de muito tempo, ela, me falhou o nome agora, ela passeava pelos quartos evangelizando, ia no quarto das crianças, pacientes terminais de câncer, cantava com elas, contava história para elas. Então ela entendeu que Deus prolongou por 8 meses a vida dela para que ela pudesse dar esse testemunho. Ele disse que quando ela faleceu, uma coisa que é incomum no hospital, as enfermeiras chorarem, os médicos chorarem, os funcionários chorarem, sentirem falta dela. Então é assim que se supera o sofrimento, não é? Lições que vamos aprender no estudo do livro de Jó. Agora é o estudo de hoje, tá? Se liga, viu? Toda essa revisão que eu dei aqui foi para situar quem está chegando hoje, mas pode ir lá buscar o nosso sermão, o nosso estudo, desculpem, da semana passada, que está aí no nosso canal. Estamos, como já dissemos, queremos chegar a 500 mil, não é? Então você pode ir lá dar o like e acompanhar o nosso canal no YouTube. Primeira lição: a fé pode ser ou não ser alento ao sofrimento humano. Por quê? Porque vai ser uma opção de quem sofre, né? Não é o sofrimento. Claro que o sofrimento pode conduzir à fé, não é? A gente leva um susto com Jó, e a gente vai ver agora no capítulo 3, que a gente já leu, com detalhes, né? A impressão que dá é que a reação de Jó, por causa de tudo pelo que ele passou, beira, não é? O erro, a falta, o pecado, né? O assinte, né? Mas a gente vê que Jó não faz isso, não passa por isso, porque Jó é o quê? Crente. O meu pai conta que uma vez ele ficou internado no hospital. Meu pai sempre teve medo da morte, até que ele se converteu. Mesmo assim, ele falou, mesmo depois de convertido, eu tive que me reeducar para não ter medo da morte. E quando ele esteve internado nesse hospital, ele falou que um homem do lado dele faleceu naquela noite. E ele disse que esse homem, a noite toda, blasfemou contra Deus, xingou os médicos, xingou as enfermeiras, e quem falava com ele, ele xingava. Meu pai ele xingou, meu pai queria orar por ele, ele não quis. Então esse homem sofreu, era um paciente terminal, morreu, e morreu blasfemando, xingando, ofendendo as pessoas à sua volta. Então não é o sofrimento que leva a pessoa a crer, né? O que leva a pessoa a crer é a palavra de Deus, a pregação, não é? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem ao nosso encontro por causa do amor de Deus por nós, não é? Então a primeira lição que a gente aprende é que no caso de Jó, a fé foi alento para o sofrimento, mas pode não ser se a pessoa que sofre não se rejeita a Deus, se rejeita a fé e se não usa a fé como recurso. Aliás, eu perguntaria, né? Será que há um outro recurso que não somente a fé para atenuar o sofrimento, né? Nós dissemos na semana passada que até para aprender o que é sofrimento, nós temos que depender de Jesus. Jesus é o homem de dores e que sabe o que é padecer. Em Cristo Deus sofre, né? Em Cristo Deus experimenta o sofrimento humano, né? Porque nós dissemos que há pessoas que consideram os bens materiais acima das pessoas, né? Jó não era um homem assim. Então, se tem alguém que considera que os bens materiais estão acima das pessoas, que o valor dos bens materiais é um valor acima das pessoas, ele não tem escrúpulo nem de trapacear, de corromper, para conseguir bens materiais. Essa pessoa sofre. Isso é um tipo de sofrimento, mas ela não tem consciência disso. Satanás está vencendo na vida dessa pessoa. Então, para que essa pessoa seja sensível de que o que ela faz é desonesto, o que ela faz é contra o propósito de Deus, ela precisa crer. Então, até para a pessoa entender que o pecado é um tipo de sofrimento, que a pessoa que drena, o Salmo 32 fala sobre isso, né? Prejudica psicologicamente, emocionalmente, somática, fisicamente. Então o pecado ele
é um todo na vida. Para que a pessoa entenda esse mal, ela precisa de fé. Então é essencial a fé para o sofrimento. O sofrimento indistintamente atinge quem tem ou quem não tem fé, quem pratica ou não pratica a justiça. O livro de Jó é fantástico. Até hoje você encontra gente que acredita que só as pessoas ruins sofrem. E isso não é verdade. O sofrimento se abate igualmente sobre quem sofre e quem não sofre. Semana passada a gente leu um pedaço do Salmo, uma parte do Salmo 73, que mostra que o salmista ele foi tentado a perder a fé porque ele via as pessoas más, perversas, os ímpios, se dando bem. E ele falou, caramba, como é difícil me manter honesto, como é difícil me manter justo, como tem sido difícil me manter puro. Eu não tenho adiantado de nada, porque eu só levo na cabeça, e eu vejo um monte de gente impura, desonesta, injusta, se dando bem na vida. Ele falou, ainda bem que eu estou o quê? No tabernáculo, ainda bem que eu estou na igreja, ainda bem que eu estou no santuário, ainda bem que eu atinei, meu Deus, com isso e eu levei um susto, Então, a proteção do tabernáculo, a proteção do santuário, referencial da palavra dos irmãos, não é? Da comunhão no Espírito e a comunhão do Espírito, não é? O Salmo 133 diz como é agradável viverem unidos os irmãos, não é? Porque ali ordena o Senhor a sua bênção. Então, esse salmista do Salmo 73 diz isso. No templo, na igreja, na comunhão, eu me encontrei e eu me refiz. Deus se fez homem para sanar a principal fonte e razão do sofrimento humano, que é o pecado. Gente, o sofrimento é apenas uma consequência do pecado, não é? E a única maneira de se sanar o pecado, se atenuar o sofrimento está conosco até a nossa morte, não é? O defunto não sofre, não é? O sofrimento está conosco enquanto nós estamos vivos, mas o principal problema é sanado. O sofrimento a nosso favor é o sofrimento de Cristo. Uma pessoa que sofre não se torna mais pura porque sofre. Uma pessoa que sofre não está pagando os pecados dessa vida nem de outras. Assim a gente crê pela Bíblia, como evangélicos a gente crê nisso. E o sofrimento de Cristo, como diz Isaías em Isaías 53, é sobremedida a nosso favor. Porque o sofrimento de Cristo sana, nos cura do nosso principal mal. Qual é? O pecado. Tá? Então, Deus se fez homem para nos curar, para sanar a principal fonte e razão do sofrimento, que é o pecado. O sofrimento por si não purga pecado, já falamos isso, não promove virtudes, a pessoa sofre para que ela possa assim se purificar, ela vai se aperfeiçoando, não é isso? O que a Bíblia diz e o que Tiago diz. Agora vamos ler Tiago, né? Vamos ler Tiago, a gente falou que semana passada a gente ia ler, a gente não leu, né? Então vamos ver o que Tiago fala da provação, que não deixa de ser o sofrimento manifesto na nossa vida, né? Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Tiago 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu acho muito interessante nesse texto de Tiago, que se eu, da maneira como eu vou ler, diferente do meu filho, eu vou pular uma palavra, né? Ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de alegria. Tiago diz, toda alegria. O passardes por provações. Tiago fala, várias provações. Então, ao longo da vida eu posso passar por várias provações, mas eu tenho que manter a minha alegria. Não é que eu vou rir quando estiver sentindo dor, não é isso. Mas eu vou ter uma segurança interna, eu vou ter uma perseverança, como ele diz aqui, que ela nos ensina. Então é esse processo aqui, a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É a nossa fé que se fortalece. E é claro, com a fé fortalecida, evidentemente que eu sou santificado. Mas não é o sofrimento em si que promove virtude. Tem gente que pensa isso, né?
Ele sofreu, purgou os pecados porque está sofrendo. Ele sofreu, está pagando os pecados porque está sofrendo. Ele sofreu, então já que ele sofreu, ele agora se purificou. Não é isso. Não é o sofrimento em si. Não é? É o processo de enfrentar o sofrimento crendo. E a pessoa que enfrenta o sofrimento crendo, recebe o quê? Benefícios da fé que ela tem, e não do sofrimento em si. Tá? Somente o sofrimento de Deus em Cristo Jesus redime do pecado e da morte. Já falamos isso. Mas o sofrimento, a redenção do pecado, não evita o sofrimento humano. Tá? O sofrimento de Cristo nos livra do mal maior, que é a morte eterna, entenderam? Nos perdoa do nosso pecado, nos purifica do nosso pecado, mas enquanto estivermos vivos, o que é que falou Jesus? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diante de você aí agora está um esquema que nós fizemos nessa tabela do capítulo 3 do livro de Jó. É claro que o seu proveito maior vai ser lendo o capítulo como nós já lemos aqui. É interessante, a gente já disse que com esse capítulo nós vamos focar de perto, por ser um monólogo que desencadeia a sessão de discursos. São 3 rodadas, né, de discursos de Jó, uma para cada amigo, e ao final uma rodada de discursos de argumentos de Jó com o próprio Deus, não é? Então nós vamos agora detidamente, né, examinar o capítulo 3. A maneira como nós fizemos essa tabela aí, você pode olhar no primeiro, na parte que encabeça a tabela, essa partezinha verde, está o quê? O sentido geral do capítulo 3, não é? Depois disto passou Jó a falar. Jó começou a falar. Os seus amigos ficaram uma semana em silêncio, não é? Sofrendo ali com Jó. E certamente orando, porque todos eles tinham fé no Deus de Jó e ficaram ali acompanhando, mas eram sábios, eram teólogos, e depois vão começar as suas opiniões sobre as razões por que Jó, não é, sofria daquela maneira. A gente lendo nos comentários, um dos amigos de Jó era particularmente, científico. Os argumentos dele estão ligados à vida prática, à vida objetiva. O outro era mais teólogo, e o terceiro era mais aquele camarada do senso comum, o empírico, né? Que tem assim uma experiência de vida e tem. Então um é mais científico, o outro é mais teológico e o outro é mais empírico, né? Aquele camarada que tem experiência de vida recamada. Depois a gente vai dizer cada um dos 3. E Jó, ele, na verdade, o que diz o texto? Passou Jó a falar, amaldiçoou o seu dia natalício, o dia do seu nascimento. Então, a gente aconselha você que nunca faça isso, tá? Que Jó fez. Aliás, há uma recomendação em Romanos, que o que diz Romanos no capítulo 12, não é? Versículo de número 14. Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A gente nunca deve amaldiçoar nem ninguém e nem nada, certo? Hoje em dia o pessoal faz umas leituras no Antigo Testamento que são totalmente erradas, porque no Antigo Testamento há situações em que Deus menciona maldição, há situações em que algum profeta menciona maldição, mas isso não é para você pôr em prática hoje, porque a Bíblia diz o quê? Que nós devemos abençoar, principalmente as pessoas. E que tipo de pessoas? Principalmente as que nos perseguem. E não pense que abençoar quem te persegue é você, eu abençoo, esquecer. Não, é orar por ela, trabalhar para que ela possa parar de te perseguir, procurar de alguma maneira fazer com que ela pense diferente, não é? É ter interesse ativo por ela,
Não é simplesmente, não, eu vou esquecer essa pessoa, a Bíblia diz que eu não posso amaldiçoar, então não é isso não. A Bíblia vai mandar você ter um contraveneno. Então a gente diz, mas o que aconteceu com Jó? Jó tinha uma intimidade com Deus que talvez a gente não tenha, né? Aliás, esse capítulo 3 é muito interessante, porque eu já mencionei esse livro aqui num outro estudo atrás, tem um livro assim, Há Poder nas Suas Palavras. Jó lhe fala aqui de certa maneira, que muita gente hoje, se ouvisse alguém falar desse jeito, ia dizer que Jó estava o quê? Desobedecendo a Deus, ofendendo a Deus, usando uma terminologia que crente não usa. Não era bem isso, né? Jó está tendo um desabafo, entendeu? E ele não escolhe amaldiçoar nem a si mesmo, não é? Ele não está deprimido, Jó não pede para si a morte, não é? Ele não amaldiçoa Deus, ele não está internamente amargurado com as circunstâncias, né? Ele está dando assim um brado de alguém que tem realmente uma fé a toda prova e que precisa o quê? Desabafar. Então Jó escolheu, não é? Diz o texto aqui, amaldiçoar o dia em que ele nasceu, como se ele preferisse não ter nascido do que sofrer tudo isso que ele sofreu. Então é como se fosse uma fantasia, não é? E um desabafo, porque o dia que Jó nasceu não foi amaldiçoado, tá certo? E tudo isso que Jó disse aqui, não é? Não mudou a situação dele. Então é como se fosse um exercício que Jó escolheu, entendeu? De desabafo diante de Deus, diante dos amigos, e é esse discurso de Jó que vai dar gancho, ensejo, link para tudo mais que o livro vai nos apresentar. Então eu coloquei assim, ele diz assim, pereçam o dia e a noite em que eu nasci. Na poesia hebraica uma coisa chamada paralelismo. Toda hora nesse texto aqui, por isso que eu botei numa tabela 2 colunas, para que a gente acompanhe o paralelismo do texto, tá? A poesia hebraica não tem rima como a nossa poesia, tá bom? Ela é uma poesia que trabalha com reforço de ideias. Então diz assim, pereça o dia em que eu nasci, pereça a noite em que se disse, foi concebido um homem. Então quando alguém, eu lembro do nascimento do meu filho, né? Quando eu escutei o choro, eu assisti o parto, né? Eu me lembro que eu acompanhei a minha esposa naquela noite, toda hora eu ia lá no berçário e tinha uma criança chorando, Isaac. Primeiro ele estava sozinho, depois chegou outra criança, eram 2, depois eram uns 3 ou 4, e o único que chorava era o Isaac. E toda hora eu perguntava se ele ia continuar chorando. Ela falou, não, daqui a pouco a gente vai levar ele para mamar. Levou para mamar, ele voltou de mamar, continuou chorando e tal. Até que lá para frente, não, a gente vai dar alguma coisa a ele para ele parar, mas se der alguma coisa, gente, e Jó está dizendo, esse dia eu queria que não existisse. Alguém anunciou para os meus pais, olha, é homem. Eu queria que essa noite, que essa notícia nunca, para que eu não vivesse e para que eu não sofresse essa intensidade de sofrimento que eu sofri. Isso para Jó é como se fosse um desabafo, né? Como se ele estivesse assim, descarregando toda uma tensão que tinha dentro, né? Então, olha aí o que ele diz sobre esse dia. Novamente o paralelismo, acompanhe na tabela. Converta-se aquele dia em trevas. Deus, lá em cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeçam sobre eles a luz. Então, não olhe Deus para ele, não resplandeça sobre ele a luz. Eu estou descendo ali, ó, na parte que se refere ao dia, porque aqui ele está falando sobre dia, já ele vai falar sobre a noite, não é? O hebraico não tem uma palavra que, quando a gente fala dia, o nosso dia tem 24 horas, aí nós estamos nos referindo a dia e noite, certo? A palavra dia significa o momento em que o sol está brilhando e a palavra noite, o momento que não tem sol brilhando. Mas quando nós dizemos no português o dia tem 24 horas, essa palavra dia está cobrindo dia e noite. Hebraico não tem esse sentido. Dia, para o judeu, é sol brilhando, noite, noite. Então, Jó está querendo o quê? Cobrir todo o dia e noite. Aquele dia todo eu quero que ele suma do calendário. Ele está buscando consolo nesse desabafo, né? Então ele está falando sobre o dia
e daqui a pouco ele vai falar, olha, aquela noite, versículo 6. O que diz aqui daquela noite, né? Que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, dela sejam banidos os sons de júbilo. Então Jó está querendo que haja o que? Trevas, que aquela noite não amanheça, que aquele dia o sol não brilhe, né? A gente sabe que no Gênesis Deus fez separação entre luz e trevas. Então a noite em si, ela tem beleza. A noite em si, ela não é símbolo das trevas no sentido do mal, do pecado, né? Ela tem beleza, mas Jó está querendo que essa noite, que trevas se apoderem até da noite. E essas trevas que Jó pede, não são as trevas no sentido de noite, mas no sentido das trevas primordiais, né? Para que isso possa ser anulada, riscada, e ele ainda diz assim, olha, sons de júbilo, né? Alegria, cânticos, o riso do anúncio do nascimento do menino, que fui eu, que não sejam ouvidos, né? Quer dizer, a gente tem que voltar no tempo e riscar essa noite do mapa, porque se eu nasci para isso, eu queria não ter nascido. Esse sofrimento é demais para mim. Então, se eu não posso maldizer a mim, se eu não posso maldizer a Deus, se eu não posso maldizer o sofrimento, eu vou amaldiçoar o dia que eu nasci. O meu desejo é que eu não tivesse nascido. Então Jó, ele está num desabafo, né? E como que nesse desabafo pedindo o quê? Socorro, né? E fazendo até com que Deus ouça, né? Então vamos, escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha. Tá? Eu coloquei nesse quadro que você está vendo aí uma outra versão para a tabela que eu fiz e o que a gente está vendo aqui no texto, né? Então, não veja as pálpebras dos olhos da alva. Então, ele não queria que aquela noite amanhecesse, né? O Salmo 8 faz uma descrição bonita do amanhecer, né? Diz que o sol percorre todo o seu caminho, surge o dia e o dia discursa ao outro dia. Então, um dia discursar a outro dia é como se fosse o quê? Uma mostra do poder de Deus. Paulo fala na carta aos Romanos que essas coisas a natureza, a sucessão dos dias, e o Salmo 19, eu falei 8, mas é o 19. O 19 diz assim: não há linguagem nem há palavra, mas se proclama por toda a terra o amanhecer e o entardecer. Eles mostram, anunciam, denunciam o poder de Deus. Aquelas três coisas que Paulo falou: a divindade de Deus, atributos de Deus e o poder de Deus, sem que seja necessária a Bíblia. E Jó está querendo aqui que nesse dia haja o quê? Seja interrompido esse ciclo, para que aquela noite, aquele dia não amanheça e aquela noite suma do calendário, né? Então, por quê? Aí vem a razão por quê. Está escrito aqui na segunda coluna, nesse nosso slide: não fechou as portas do ventre de minha mãe. O nascimento na Bíblia é uma bênção, né? O principal anúncio de nascimento é o nascimento, a profecia de Isaías com respeito ao nascimento de Jesus. Mas todos os nascimentos do Antigo Testamento, nascimentos que foram muito esperados, como o de João Batista, porque sua mãe era estéril, o nascimento de Samuel, porque Ana era estéril, o nascimento de Isaac, porque Sara era estéril, o nascimento de Moisés, que não era para ser escondido, era para ser morto. As parteiras começaram a enganar Faraó e permitir que as crianças nascessem, mas Moisés, ele estava ficando grande e impossível de segurar o choro dele. Então, para salvar aquele menino, todo nascimento é uma bênção, não é? E o nascimento de Jó foi uma bênção. Então é como se Jó estivesse desafiando, né? E contradizendo isso e dizendo: camarada, eu não queria ter nascido, né? Para sofrer da maneira como eu estou sofrendo, eu preferia não ter nascido. Estou me consolando nisso, nessa minha fantasia, de imaginar que era melhor eu não ter nascido, para eu não experimentar o que eu estou experimentando. Não quero que ninguém experimente o que eu estou experimentando.
esse dia, não foi Deus não, ele diz, né? Essa noite, não fechou as madres, não fechou a madre, não fechou o ventre de minha mãe, não é? E nem escondeu os meus olhos do sofrimento. Aqui Jó, pela primeira vez, reclama do seu sofrimento. Aí eu colei os porquês, né? Está aí na tabela. Por que não morri? Por que não expirei? Não é? A versão brasileira fala os joelhos que me receberam, né? A mãe descansa o filho no colo, né? Mas às vezes descansa sobre as pernas, né? Aqui fala regaço, não é? Por que seios me amamentaram? Né? Tudo isso é bênção, né? O regaço que abriga a criança. Então é como se Jó estivesse na contramão, não é? Trabalhando contra, tentando anular tudo que foi bênção e que proporcionou que ele crescesse, que ele fosse criado, que ele se convertesse, que ele casasse, que ele tivesse a sua vida adulta. Ele queria como que apagar isso, não é? Para que talvez se consolasse, né? na sua memória, para que ele pudesse esquecer o sofrimento. Então ele diz aqui, o fato de eu não ter vivido, né? Evitaria o meu sofrimento. Esse dia não escondeu dos meus olhos o sofrimento, né? Aí ele diz, eu estaria deitado, dormiria em descanso, estaria morto, como reis e conselheiros que já morreram, como príncipes que tiveram a casa cheia de ouro e já morreram. Como aborto oculto eu não teria existido. Não é que Jó está aqui justificando o aborto. Para Jó o aborto é um crime, não é? Tanto que ele fala o aborto oculto, mas ele está tão pressionado pela sua condição que até desejar ter sido um aborto ele desejou. Jó beira, né? Jó chega no limite, aliás, para Deus, porque para os seus amigos Jó, aliás, não estava pecando não, estava sofrendo daquela maneira porque já havia pecado, né? Para aqueles homens, a teologia daqueles homens é a teologia de que se alguém sofre como Jó sofreu, é porque não reconheceu, não identificou algum erro cometido na sua própria vida. Então era por isso que estava sofrendo, porque sofrendo daquela maneira estava como que purgando erros e, quem sabe, o sofrimento o tornaria melhor do que fora antes, né? Era essa a ideia dos amigos, né? Outra coisa que você vai perceber no capítulo é que Jó fala, né? Ali, quer dizer, ali onde na morte, né? Os ímpios cessam de inquietar, os encarcerados juntos repousam. Ali, no segundo quadro, né? No slide seguinte, o pequeno, moveu já o slide seguinte, o pequeno e o grande estão ali na morte, o pequeno e o grande estão, o servo ali está livre do seu senhor, porque concedeu-se luz ao aflito. Então por que eu nasci, né? Por que se concedeu vida ou se concede vida aos amargurados de alma, né? Que esperam a morte sem que ela venha, e Jó aqui já está desejando morrer, não é? Cavam em procura da morte mais do que de tesouros, não é? Regozijam-se em extremo, exultam a achar o quê? A sepultura. Quase que Jó está desejando morrer, né? Eu falei aqui daquele pastor que quando viu a sua esposa sofrer, pediu a Deus que a levasse, pediu a Deus que apressasse o dia dela. E quando ele viu que Deus não atendeu, ou que não ia atender, ele passou a pedir que Deus então diminuísse as dores que ela sentia. E aí ele falou para mim, aí Deus me atendeu. Deus me atendeu, porque a morfina não estava surtindo efeito. A morfina passou a surtir efeito. Quando ela sentia dor, ela vinha para o leito, a gente dopava, ela dormia um pouco, quando ela melhorava, saía pelos corredores do hospital para visitar, cantar, orar com aquelas pessoas, né? Então, ao homem que, tem um trecho aqui que Jó, ele se define como esse homem, né? Porque se concede luz, é o versículo 20, Jó 3:20. Porque se concede luz ao miserável, ao homem que o caminho dele está escondido, Deus o cercou de todos os lados. 23, né? Vem suspiros com a minha comida, né? Suspiros, que tipo de suspiros? Suspiros por morte, não é?
aqui, ó, é o 23, não é? E 24 também. E junto com a água que eu como vem gemidos. Estaria deitado e quieto caso eu morresse, dormiria em descanso. O que eu temo me sobrevém, Jó dizendo, né? Do que tenho medo me acontece. Não tenho repouso e nem estou quieto, não tenho descanso e me vem inquietação. É o que Jó diz, né? Nós agora vamos terminar repassando, né? Ainda com detalhes, esses textos que nós vimos, porque agora nós queremos destacar no monólogo de Jó pontos que a gente acha que são mais importantes. Evidentemente que a gente colocou aquelas tabelas para você ter uma orientação de saber você mesmo ler e fazer aquelas separações do paralelismo da poesia hebraica, certo? E agora a gente vai fazer uns destaques, né? Monólogo de Jó, destaques para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Amaldiçoar é um termo forte, cuidadosamente dirigido por Jó ao dia do nascimento, e não a si e nem a Deus. Então a palavra que Jó está falando aí é uma palavra que não é usada de maneira comum no Antigo Testamento a qualquer momento. Há inclusive em Provérbios um versículo que diz: se você profere uma maldição, ela retorna, né? É como se dissesse que a maldição é necessário autoridade, e não nos compete como igreja e como crentes pensar em amaldiçoar nem ninguém e nem nada, né? Então não tente imitar Jó querendo procurar alguma coisa que você queira amaldiçoar, porque no caso de Jó, ele é um tipo de pessoa que está dirigindo o discurso dele muito bem e especificamente, e é um desabafo, né? O dia em si, pereça o dia, converta-se em trevas, reclame-no as trevas e sombras da morte, espante-o tudo, não é? Que aquele dia seja esquecido, né? Esse espante-o tudo está aqui no versículo 5. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Então, como nós dissemos, Jó não queria que aquela noite acontecesse. O dia que ele nasceu, a noite anterior, que deu continuidade ao dia que ele nasceu, Jó queria que aquele dia, que aquela noite não terminasse, ou que pudesse ser pulado no calendário, né? A noite em si, apoderada seja de trevas, ela seja estéril, sem luzes de regozijo, peritos amaldiçoem-na e suscitem o Leviatã. Esse monstro é um monstro que era da mitologia de Canaã, certo? Não existe mitologia na religião dos judeus, né? Não existe um panteão de deuses, mas na mitologia herdada do Oriente existe esse monstro que habitava lá o caos primordial, entendeu? Então Jó, ele está beirando essas histórias, né? Porque na mitologia deles era a representação do mal. Então amaldiçoem e suscitem o Leviatã. Jó queria que esse monstro, né? Ele diz aqui, ó, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Até feiticeiros, entre aspas, né? Até pessoas que sabem amaldiçoar, no sentido de um encanto, né? Jó, então, ele beira situações que estão até fora da religião judaica, né? No sentido dele chegar a esse extremo de desabafo, né? E aqui, escureçam-se as estrelas, espere-se a luz e não venha. Continuando no próximo, razões por quê? Porque não fechou as portas do ventre de minha mãe. As razões por que ele está amaldiçoando o dia, porque e nem escondeu de meus olhos o sofrimento. Primeira vez que Jó menciona sofrimento é o primeiro destaque que a gente quer fazer, não é? Já é alguma coisa bem forte dizer que eu não queria que a minha mãe,
que eu nascesse, eu não queria que eu fosse gerado, eu preferia que minha mãe não engravidasse de mim. E lá na frente ele queria ser um aborto oculto, não é? Não é que ele está dizendo que queria que a sua mãe o abortasse. Ele está se comparando ao que se faz clandestinamente fora, ele chega a desejar. É interessante, depois você pode fazer uma listagem, quando você reler esse capítulo, nesses pontos da fala de Jó, que ele vai a um limite, além do qual seria pecado, né? Ele vai a um limite extremo, né? E esse dia eu nasci para sofrer, eu não queria ter nascido por causa da intensidade do meu sofrimento. Por que não morri? Por que não expirei? É o ponto 5. Por que receberam-se o regaço, já comentei isso, né? Joelhos onde minha mãe me apoiasse, o meu regaço, o regaço de minha mãe, por que seios que me amamentaram? Pois eu estaria, se eu morresse, deitado e quieto na morte. Porque se eu morresse, eu dormiria estando em descanso. Então, Jó está desejando ter morrido. Ele está vendo vantagem em ter hipoteticamente morrido do que ter sido o quê? Amamentado, cuidado, né? A vantagem que eu quero dizer, por que eu pergunto isso? É porque eu estaria quieto na morte, não estaria sofrendo. Dormiria estando em descanso, como os reis, como os conselheiros da terra, como os príncipes, não é? Como aborto oculto eu não existiria. Esse destaque que eu estou fazendo é porque com esse destaque eu quero aquilo que eu já disse aqui, que você releia o texto e pense, sublinhe esses pontos extremos da fala de Jó, como os invocar que trevas, que são trevas, não trevas propriamente da noite escura, mas trevas primordiais, aquelas trevas que Deus separou da luz, que elas venham e dominem a noite, né? Como quando ele disse que haja encantadores que despertem um monstro leviatã que engula aquela noite, né? Como agora ele diz a questão do aborto oculto. Eu preferia ser um aborto clandestino, não filho de minha mãe, mas um aborto clandestino, para que isso que está acontecendo comigo não existisse. Não teria existido como infantes, como crianças que nunca viram a luz, não é? Porque ali agora Jó vai dizer quais as vantagens de estar morto, né? A vantagem que eu estou reforçando aqui é porque na morte os ímpios cessam de inquietar, descansam os cansados. Eu estou escrevendo dessa maneira, como você está vendo com essa barra, porque isso se chama paralelismo na poesia hebraica. É assim que a gente constrói, a poesia hebraica constrói a sua argumentação. Porque os encarcerados repousam juntos ali, não ouvem a voz do encantador, do capataz, não é? Do homem que toma conta deles. Onde, na morte, o pequeno e o grande estão, o servo está livre do seu senhor, ele está enaltecendo a condição de morto, não é? Porque, na verdade, Jó está numa condição desigual, estando vivo, está passando por um sofrimento que ele quase que se declara para si mesmo insuportável. O que vai sustentar Jó no seu sofrimento é porque ele vai se perguntar a si mesmo, perguntar a Deus, vai exercitar a sua fé, não é? E para perguntar a Deus razões por quê ou como suportar, o porquê que aquilo acontece, e a argumentação dos amigos de Jó vai ajudá-lo a desenvolver essa sua capacidade de superação, né? Porque ele Jó volta a um ponto atrás. Por que concede-se luz ao aflito? Por que concede-se vida aos amargurados de alma? Ele desejou estar morto, agora ele pergunta, sim, está certo, eu não morri, eu sobrevivi, mas eu sou um amargurado, eu sou um aflito, então por que se concede luz a mim que estou aflito e amargurado de alma? Não é? Por que se concede luz aos que esperam a morte sem que ela venha, que é o meu caso? Cavam à procura da morte mais do que de tesouros, é o que eu estou fazendo. Por que então que eu nasci e ainda estou vivo, né? Por que se regozijam em extremo e exultam quando acham a sepultura?
Eu queria, por que não morri? Porque eu queria saber essas pessoas que quando encontram a sepultura se regozijam. É isso que eu queria. Se eu pudesse encontrar a sepultura, eu estaria muito mais feliz do que eu estou. Não é? E por que se concede vida ao homem que o caminho dele está escondido? E agora, terceiro destaque que quero fazer, a quem Deus cercou de todos os lados. Os amigos de Jó vão fazer um gancho nessa fala de Jó. Além de achar que Jó está pecando porque amaldiçoou o dia em que nasceu, além de achar que Jó está pecando porque se comparou a um aborto, porque quis evocar um monstro da mitologia cananita para que engolisse o dia em que ele nasceu, a noite em que ele nasceu, aqui os amigos de Jó vão fazer o gancho principal das altercações com Jó. Eu sou um homem a quem Deus cercou de todos os lados. Então Jó está como que atribuindo a Deus o seu sofrimento, né? Como se a gente sabe que Jó não sabe, não é? Que Deus permitiu a Satanás que fizesse isso. Embora até mesmo essa permissão, né? Satanás, o sofrimento, às vezes não vem de Satanás, né? Às vezes são razões até naturais. Essa questão agora da pandemia, a gente não pode dizer que é Satanás que está provocando, e nem Deus, não é? A questão da pandemia também é algo que, aí às vezes até a ciência explica por que está acontecendo, e às vezes é um problema da própria conduta humana, né? A gente está vendo agora as consequências que a gente vai ter no planeta por causa da poluição, por causa do desmatamento, uma série de questões. Então, aqui nesse caso, Jó lhe diz por que deu-se luz ao homem, por que evitou-se que esse homem morresse, para que Deus cercasse por todos os lados, né? Com a comida vem os suspiros aqui no sentido, não é a sobremesa, não é naquele doce chamado suspiro, não, né? É o suspiro de angústia, né? E com não tem descanso, mas vem inquietação. Então, esses trechos entre barras são frases semelhantes entre si. Quando ele fala comida vem suspiros, águas vem gemidos. Comida e água são alimentos, né? Aquilo que eu temo me sobrevém, do que tenho medo acontece. Paralelismo. Está falando de temor que sobrevém, medo que acontece. Está dizendo que não tem repouso, nem está quieto. Não tem descanso e vem a inquietação. É assim que se constrói a poesia, né? E aqui a gente termina com esses três destaques que na próxima semana, a partir deles, a gente vai entender o discurso do amigo de Jó. O primeiro destaque, Deus não escondeu dos meus olhos o sofrimento. O segundo destaque é tudo aquilo que Jó fala, que é extremo, que a gente pode dizer que, como pessoas comuns, a gente nem se atreveria a dizer, representado quando ele deseja ter sido um aborto, não é? E a terceira coisa, Deus me cercou de todos os lados. É como se Jó colocasse a culpa do seu sofrimento em Deus. A gente vai checar se é isso. Vamos ouvir na próxima semana a resposta dos amigos de Jó, o primeiro amigo dele, e aí a gente vai poder surfar na resposta que Jó der, e aí a gente deslancha, né? Muito obrigado, viu? Nossa igreja já vai estar reunida no próximo domingo. A gente está quase confirmando às 18 horas, porque a maioria das pessoas pediu esse horário, né? Uma pessoa ou outra que preferiu às 19, eu vou conversar pessoalmente com cada pessoa que preferiu às 19, né? Mas a gente pretende fazer sem escola dominical, considerando esse momento aqui um momento de estudo bíblico, de escola dominical para você. Aproveite bastante. E a gente vai fazer então um culto de 1h30, 7h30 a gente deve estar terminando. Ok? Agradeço a você, Deus abençoe sua vida e um grande abraço.